Olá pessoal, boa noite. Aqui, Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para a gente bater um papo sobre alguns trabalhos que a gente desenvolveu na disciplina de História e Cultura Popular do Sul de Minas Gerais, ministrado pelo professor Negri, Luiz Carlos Negri, e nós somos estudantes do curso de Licenciatura em História do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Confidentes, e hoje a gente está aqui, como eu disse, para a gente falar sobre alguns trabalhos nossos a respeito dessa questão. Meu nome é Eliedson, eu tenho 22 anos, faço parte do curso e agora eu passo a palavra para os meus colegas. Oi gente, meu nome é Maria Eduarda. Oi gente, meu nome é Maria Eduarda, eu também sou aqui do curso de História e o meu trabalho foi sobre as mensadeiras. Meu nome é Mariana Anunciação, faço parte do curso de História também e meu trabalho foi sobre os 24 cores da cidade de Campestre. Eu também sou a Mariana, tenho 21 anos, também faço parte do curso de História e o meu trabalho foi sobre as folias de reis de Cruzilha, que é a cidade que eu nasci. Boa noite pessoal, eu sou Josiane, também faço parte do curso de História. Eu fiz sobre o banho de cachoeira, esse ritual de purificação, essa identidade mineira. Boa noite pessoal, meu nome é Leandro, eu também faço parte do curso de História. O meu trabalho foi desenvolvido sobre a congada de Ouro Fino e depois eu vou falar um pouquinho mais desse assunto para vocês. Boa noite pessoal, meu nome é Matias, eu também faço o curso de Licenciatura em História aqui no Instituto. Eu tenho 22 anos e eu fiz o trabalho sobre o Caminho das Capelas aqui na cidade de Inconfidentes. Boa noite pessoal, eu me chamo Júlia, também faço parte do curso de Licenciatura em História e eu também pesquisei sobre os caminhos religiosos de Minas Gerais, mais especificamente sobre os caminhos das capelas. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Murilo, tenho 21 anos e o meu trabalho se refere ao Encontro Popular da Cultura de Minas Gerais. Boa noite, meu nome é Alexandre. Eu fiz o trabalho sobre uma festa que eu mesmo promovo em Confidentes, que chama Festa de Todos os Santos. Ele está na 16ª edição. Boa noite, eu esqueci de falar o meu tema foi sobre festas religiosas nos bairros rurais de Bueno Brandão, cidade vizinha de Confidentes. E aí agora a gente vai bater um papo sobre os nossos trabalhos, sintam à vontade para começar. A pergunta norteadora, qual que é baseando em todos os temas que vocês mencionaram, assim, qual vocês acham que é o pilar que em todos eles não bala só? Religiosidade. Tem muita religiosidade. Devoção, eu acho, sim. Eu acho que um pouco de tradição também, um pouco do que a gente, querendo ou não, cresceu vendo, ouvindo e trouxe isso dos lugares que a gente mora ou dos lugares que a gente percorreu. Eu acho que também é uma mistura entre o sagrado e o profano, né? Sim. Mas ele é o mesmo texto que eu li. Outro importante que vale destacar também desses trabalhos, que hoje é um tema que é muito relevante nos cursos de ciências humanas, é as origens africanas presentes em quase todas as festas. Sim, E a diferença também sobre o catolicismo oficial e o catolicismo popular, né? Que eles têm muitas diferenças, muitas relações com a questão cultural e popular do povo, que é mais, digamos, uma coisa mais baixa, né, entre aspas, como a gente poderia dizer na academia, histórico geral, mas enfim, mais povo. Em contrapartida com aquela doutrina oficial da Igreja Católica, etc. Porque também a gente vê coisas no catolicismo brasileiro que, por exemplo, no catolicismo europeu a gente nem pensa em crer. Eu acho que quando a gente fala de cultura popular, a gente fala de gente. E teve uma aula, eu lembro de, acho que se eu não me engano, no Brasil, que a gente estava tendo, que a Duda fez um comentário muito legal,
a gente estava falando sobre catolicismo e, enfim, e como ele foi trazido, né, para o Brasil. Hoje a gente vê que de uma forma muito pejorativa, né, para os escravizados, enfim, mas como ele foi trazido, como ele chegou para cá, e você fez um comentário muito interessante que como com toda a nossa cultura brasileira, enfim, diferentes culturas, a gente conseguiu criar um catolicismo novo. Então, a questão das benzedeiras, por exemplo, né, que a gente jamais vai ver isso no catolicismo europeu. Então, é muito interessante essa questão do catolicismo brasileiro. E esse ponto também que você coloca é graças aos escravizados que temos essa diferenciação do catolicismo. Porque foi uma forma de eles manter a cultura deles dentro da... Exatamente. Uma forma de resistência da cultura deles. Não, eu acho que, tipo assim, eu acho muito legal a gente trazer esses pontos, né, de que foca na parte da cultura, foca na parte da religiosidade, mas, por exemplo, o tema que eu e a gente acabou abordando, ele pega muito na parte do capitalismo também, né, porque o Caminho das Capelas é uma coisa nova, ele está indo para a sua 16ª, 15ª edição agora, assim, não lembro certo, mas, poxa, você entra em Confidentes, lá pela Estrada de Terra, você não conhece, já tem a placa bem grande para o Caminho da Fé. Você vai nos estabelecimentos, nas pousadas, é uma puta propaganda, desculpa, obrigado. Mas é uma propaganda. Mas é uma propaganda muito grande sobre isso. Então, tipo, várias dessas festas tem a parte da religiosidade, claro, mas tem a parte do lucro também, né? Que é uma coisa que eu pensei, que eu entrevistei uma benzedeira que conheço lá de Chalé do Sul, que é pertinho de Sé, e a Vamut estava falando que é uma coisa muito comum das benzedeiras, que é não aceitar o pagamento, né? Sim. Que eu acho que ela falou que quando acontecia de alguém querer pagar e tal, algumas benzedeiras falam, eu só quero muito dar dinheiro, eu pego o dinheiro e uso para comprar vela, para continuar benzendo, ou tipo, dou para a igreja, alguma coisa assim. Então, eu acho que às vezes essa coisa mais da cultura popular está indo meio na contramão do capitalismo, que eles falam do caminho das capelas, mas tem o caminho da fé, né, que passa aqui. Cara, Aparecida virou um centro de comércio gigantesco, virou um drive. Não, você falou das benzedeiras em São Paulo, tipo assim, é normal você pagar, é normal você marcar horário para benzedeira. Tipo, você tem que marcar com antecedência, e tem um valor alto, às vezes, dependendo da pessoa, se for conhecido ou não. E, tipo, não faz muito sentido, né, a pessoa cobrar por isso. Mas, é algo que vem muito de memórias afetivas e tal. O Caminho das Capelas, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque nem sempre se visa o lucro, né? Nem sempre a motivação é essa. Então, o Caminho das Capelas, por exemplo, a motivação dele é trazer, resgatar essa memória patrimonial e cultural dessas capelinhas urbanas e rurais que estavam sendo esquecidas ali. Então, a própria comunidade interiorana de Confidentes cria esse trajeto justamente para reforçar a importância dessa cultura popular, desse lazer que a própria comunidade cria. Então, exatamente, e que não necessariamente tem influência da cultura erudita. E também tem que diferenciar aqueles que estão lá por fé e aqueles que estão lá para explorar Exatamente. Mas eu acho que no catolicismo popular, essa questão de explorar a fé, eu vejo muito mais no pentecostalismo evangélico. Agora, no catolicismo popular, eu não costumo ver, não. Geralmente, quando essa festa, por exemplo, que eu fiz o trabalho meu, tem a capela do bairro, um Machado 2, dos Machados, que é o bairro. Mas é uma festa da igreja local lá, que eles fazem a organização da comunidade junta, como um todo, e aí o dinheiro que é arrecado com a festa, vendendo bebidas, comidas, etc., eles guardam na comunidade, na capela, para depois voltar para a comunidade, serviços, etc. Eu digo de exploração da fé, essas lojas que tem na Aparecida, que vem santinho, que vem crucifixo, isso é uma forma de explorar. Fitinhas, exatamente. Puxando um pouco do gancho do que o Edson falou, das festas e dessa arrecadação, eu queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho e as folhas de reis e tal. Eu sempre cresci ouvindo as folhas de reis, vendo elas numa determinada data do ano em algum
vi as folias de reis passando na rua da minha avó de novo, e aí a minha avó faleceu ano passado, né? E aí olhar tudo aquilo, ver a folia de reis descendo na rua da casa dela, foi como se eu tivesse me reconectado de novo com aquelas memórias que eu tinha. E no momento ali, quando eu estava em Cruzilha, eu não consegui entrevistar ninguém, eu não consegui pensar em nada disso, mas todas as vezes que eu via um grupo de foliões passando por mim, parece que o trabalho ele vinha pronto na minha cabeça. E aí depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a mexer com o diário e tudo mais, eu fiz 2 entrevistas online por WhatsApp com 2 foliões do mesmo grupo lá de Confidentes, ó, lá de Cruzilha. E aí conversar com eles foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque é uma pegada muito maior do que só tradição, mas é devoção e é fé. E aí aqui, pelo menos no curso de história, eu sinto que às vezes a gente se distancia muito da fé, a gente se distancia muito dessa questão, porque a gente estuda essas coisas por uma outra vertente que acaba distanciando a gente, né? Mas poder ouvir dessas pessoas, a fé que elas têm nos 3 reis magos, em Jesus e tudo mais, foi uma coisa que me pegou muito, porque é literalmente a história sendo contada ali por uma pessoa e que se ninguém perguntasse para ela, ele ia morrer e ninguém ia escutar o que ele tinha para me falar. E aí ele me contou como é que funcionava, que eles faziam no máximo 2 ensaios no ano, que eles se encontravam e que essa folia de reis específica chama Nossa Senhora de Fátima. Ela tem mais de 50 anos, lá em Cruzilha. E essa pessoa que eu entrevistei, só ele está na folia de reis há 31 anos. E quem criou esse grupo foi o avô dele, que também faleceu. E aí, conforme ele me contava sobre as experiências dele, parecia que eu escutava, isso, gente, isso por celular, parecia que eu escutava e sentia cada palavra que ele falava um pouco do avô dele e do que ele carregava disso tudo, sabe? E ele me falou que o filho dele, que um monte de gente está também nesse grupo de folia de reis, e eu pedi para ele deixar uma mensagem para as pessoas dessa nova geração que não sabe o que é, que pensa que é uma bobeira, que é uma brincadeira, que os palhaços estão só brincando, fazendo alguma coisa. E eu achei muito bonito que ele me falou assim, que as pessoas elas precisavam ter mais fé e pedir as coisas com mais devoção. Porque quando você pede com devoção, com fé, você acredita. Porque não adianta nada você pedir e você não acreditar. Isso para quem acredita. As coisas se realizam. Talvez porque Deus quis, talvez porque a lei da atração, sei lá, jogou e veio de novo, mas de alguma forma elas se realizam. E aí ele falou que as novas gerações, elas não deveriam deixar essa história morrer. Não deveriam deixar isso passar e isso acabar, porque isso faz parte de Cruzilha. E é uma coisa que fez parte de mim, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu bisavô e do vô desse cara. E eu achei muito bonito, porque a gente estuda a história aqui e depois de estudar a teoria toda aqui, você vai ver na prática, você percebe que todo mundo está falando da história que a gente estuda sem saber a parte acadêmica dessa história. Então, quando ele me fala, porque a gente não pode deixar essa história morrer, porque é uma tradição, a gente está falando da oralidade que a gente tanto estuda aqui, dessas tradições que a gente tanto estuda aqui, que a gente fala que não pode deixar morrer de jeito nenhum, mas às vezes a gente deixa morrer sem saber que isso está morrendo, porque você não sente curiosidade. Então, assim, eu sempre gostei da folia de reis, sempre achei legal, mas se não fosse o curso de história, se não fosse a matéria do NEG, se não fosse ele falar isso para mim, eu nunca ia procurar saber o que é a folia de reis. Eu podia falar, é legal, uma coisa que lembra, mas eu nunca ia procurar saber disso. Então, acho que toda essa pesquisa me trouxe de volta para quando eu era criança, me trouxe de volta para casa da minha avó e para a minha cidade, que é parte de mim, é o que eu sou, sabe? Então, é isso. Eu queria pegar, aproveitando o meu trabalho, vai quase na mesma vertente do seu trabalho, Maria. A congada de Ouro Fino, ela tem assim uma diferença, né, entre as outras congadas espalhadas pelo país, porque
na maior parte das outras cidades e estados do Brasil que mantém a tradição da congada, geralmente eles são devotos ou de Nossa Senhora do Rosário ou de Santa Efigênia. A de Ouro Fino, eles são devotos de São Benedito. E é tão interessante a congada de Ouro Fino, é tão importante para a cidade, que dia 13 de maio, dia de São Benedito, é decretado feriado em Ouro Fino. Pela congada, o atual presidente da congada hoje, ele foi prefeito de Ouro Fino, ele assumiu a prefeitura. Quando ele foi prefeito de Ouro Fino, ele fez uma lei lá que decretou, a partir do mandato dele, que passou a ser feriado na data da congada. Então ela tem uma importância muito grande para a cidade. E continua mantendo a sua tradição até hoje aí, eu acho que pelas minhas pesquisas não tem a data exata de início dela, mas é coisa de 80, 100 anos que essa congada ainda está viva. A congada vem do reino do Congo, né? Por isso que leva esse nome. E todo dia 13 de maio, né, que é feriado em Ouro Fino, eles saem nas ruas, principalmente na rua 13 de maio, eles vão nela inteira tocando a congada, vestido de rosa e fazendo ali a sua devoção de fé, tocando suas músicas, fazendo suas elaborações. Então é algo que mantém a história da cidade, faz parte da história da cidade, tanto é que nós tivemos até um feriado dedicado a eles. Bom, meu trabalho é esse. Eu aproveitar o gancho, estou achando legal que os sistemas estão se entrelaçando muito. Agora já foram 3 que dá para conectar. O Leandro acabou falando de você manter a história da cidade, de você buscar esse passado. Eu lembro de 2019, 2018, por aí, de estar chegando no Instituto e ver aqui na fazenda mesmo, aquele poste com a estrela amarela e tal. Quando eu entrei aqui não tinha, né? E aí todo mundo ficou curioso para saber o que era aquilo, que era o primeiro ano que ia ter o Caminho das Capelas. E, poxa, nesses 16 anos não, desses 6 anos, calma, né? Desses 6 anos, eu sempre tive vontade de pesquisar, tipo, por que tem isso? Né? Mas O que é isso? O que é isso? Porque foi do nada, tipo assim, um dia a gente chegou e tava lá. Todos os postes com as estrelas, tipo, deixa aí, né? Tipo, escola, caramba 4, eu nunca tive um motivo para pesquisar sobre. Agora que eu trabalho no MEG, eu tava pensando em alguma coisa, lembrei, poxa, tem que ir lá, né? E a ideia é justamente essa, buscar as capelas que estavam espalhadas por Inconfidentes, algumas chegando até perto de Plena, até, porque são 75 quilômetros, né? É um círculo que faz e acaba acaba numa matriz. Ela começa na matriz, exato. Ela começa nessa matriz. Ela faz uma volta, vai passando por 15 capelinhas e acaba aqui. E é muito legal, porque assim, a minha chefe, ela fez essa caminhada retrasada e eu conversei com ela, né, para tornar a história. E ela conta que a experiência dela foi para a parte religiosa, né? Ela queria ver a capela, queria conhecer, queria ver a estrutura, para se conectar mais com Deus. Né? Ela tem 62 anos, então para ela foi mais puxado, porque ela foi a pé, mas o pessoal vai de equipe, então todo mundo se apoiando, vai parando nos restaurantes, vai parando nas pousadas para quem vem de fora. E eu perguntei para ela se ela podia compartilhar com a gente lá com outras pessoas, né? O pessoal que fez com ela. E no grupo dela era muito legal, né? Porque tinha ela que veio por um tipo de religiosidade, tinha um casal de São Paulo que estava fazendo turismo para cá e acabou encontrando o Caminho das Capelas e foi com ela. E o principal deles, acho que é engraçado para ver a diferença, né? De onde a pessoa vem, que para eles o mais legal não foi a parte religiosa, foi a parte de você se distanciar do eletrônico. Está conectado com a natureza, de você andar pelas estradas de terra, de você ver os animais. O eletrônico da cidade também. Da cidade, ficar em silêncio, tá ligado? Conversar com o povo, esse contato mais natural com o ser humano. E teve uma mulher, uma professora de Campinas, que ela estava para cá, ela veio com as amigas para fazer o Circuito das Malhas, né? Porque a gente está no Circuito das Malhas também. Então ela acabou aproveitando o passeio, separou do grupo e foi fazer o Caminho das Capelas com elas. E ela conta que ficou maravilhada pela natureza, ficou maravilhada pela arquitetura, porque nesse caminho tem até uma capela que está para cair, né? Tá fechada. Mas muitas capelas eles reformaram.
pintar muitas Isso coisas. quem faz são as próprias comunidades, né? Que mantém Tem essas algum apoio da prefeitura também, mas, por exemplo, algumas capelas, as chaves ficam com alguns vizinhos. Então é interessante. E eu acho que, no geral, é isso. Tipo assim, é uma coisa que veio justamente para buscar essa passagem de Inconfidentes e Redondeza, né? De Pinhalzinho, de Bueno. Porque é muita gente, principalmente da região, é uma coisa mais regional. Não é do tamanho do caminho da fé, não chega nem perto. Mas é uma coisa que tem essa semelhança também, né? Tem um propósito bem semelhante. Pegando um gancho também com o que a Ana estava falando, essa questão de você pesquisar e lembrar da sua vida no passado, quando criança e tal. E quando eu vi a proposta de trabalho em Minas Gerais, no popular, tem bastante coisa para falar. Mas eu comecei a querer resgatar coisas que eu vivi e quando eu vivi. E aí é muito comum, né, as festas de santo. Tem a cidade, tem os bairros, acho que tem para mais de 10 bairros que tem festa de santo no decorrer do ano. E é engraçado porque eu vim de família evangélica. E aí, puxando na memória essas coisas, eu lembrei dessa festa do Machado que eu fiz o trabalho e fui. Eu devia ter, sei lá, meus 10 anos. E aí, o que acontece? Essa festa do Machado é dia 12 de outubro, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida. Porém, entretanto, todavia, meus pais levavam eu e meu irmão mais novo, porque supostamente era dia das crianças. E aí ia dar brinquedo para a criançada, ia ter comida, ia guaraná, essas coisas. Aí fomos, meus pais evangélicos. Na época eles explicaram para mim que era a festa de santo. Só que aí eles queriam ir, por conta de vários conhecidos catalanos, na área da religião, mas pelo evento. Acho que também tem essa questão da cultura popular. Não necessariamente precisa estar ligado ao religioso, tanto ligado ao turismo, aos eventos, etc. E a comunidade mesmo. É a comunidade, exatamente. Aí, quando fazendo esse trabalho, eu pensei, cara, meus pais nunca falaram que era festa de Nossa Senhora Aparecida, festa católica, né, da capela do Machado. E aí, hoje em dia, relembrando o dia que eu fui, e aí fazendo esse trabalho, justamente, eu lembrei, né, quando criança, eu lembro claramente desse dia. E a gente foi meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo, meus avós, que são católicos a vida inteira, e tinha um monte de conhecido lá, com alguns amigos meus da escola, com os pais deles, do católico também. E, enfim, criançada, né, ficamos lá brincando e tal, aí os mais velhos ficavam na mesa conversando, bebendo, comendo, etc e tal, coisas de adulto na época. E a gente brincando, aí chegou na hora de dar bolo para a criançada lá, comendo um bolo doce, ganhando um brinquedo. Eu falei, pô, esse dia foi dar para vou fazer desse dia, né? Porque querendo um contato direto ali com essa coisa. Aí eu consultei até um amigo meu que mora nesse bairro para confirmar mesmo se era festa religiosa, com certeza. Ele falou, não, é festa de Nossa Senhora Aparecida e tal. Para você ver que engraçado, meus pais nunca iam falar isso. E aí fiquei mais velho, comecei a ir na festa da cidade mesmo, de agosto, de maio de agosto, eu acho. Não sei qual é o do Senhor Bom Jesus, mas acho que é de agosto. Que tem em Goiânia, lá de Goiânia, para arrecadar para a igreja de Goiânia. E também a mesma pegada, você vê que vai me mandar engraçado, mas a população municipal é pequena, porque a cidade tem 11 mil, chuto eu que deve ser 5 mil na cidade, o restante na área rural. E aí você vê essas festas religiosas, vem todo o povo da zona rural, lota a cidade, praça, o barracão, e dá a vender. Os comerciantes racham no norte também. E aí você vê gente que você não via fazer há tempo, e, enfim, é muito legal essa questão do o evento coletivo, etc. A musicalidade também. Essa união da comunidade toda. Sim. Eu gostaria de fazer uma pontuação em cima desse tema que você trouxe. Eu já trabalhei em 3 censos rurais aqui na região e assim tive bastante contato com a zona rural. E a forma de organização dessas festas é muito interessante, sim, porque sempre tem alguém ali que é responsável pela organização da festa, e esse responsável pela organização da festa, ele que vai correr atrás de todas as prendas, os preparativos, é um trabalho todo comunitário, não envolve esse dinheiro, eles não investem dinheiro, é tudo através de doações. Então isso aí mantém a tradição e a comunidade unida. É algo que está enraizado nessa região que nós estamos. Exatamente. Só colocar mais uma coisa sobre isso, eu passei aqui que eu achei legal falar também, que no Pinhalzinho é lindo
tem um pessoal muito festeiro, sempre tendo uma festa, tendo alguma coisa no peãozinho. E eu trabalhava só tinha 2 mercados no peãozinho, trabalhava no que era o maiorzinho, e os festeiros, né, chamamos os caras de festeiros, sempre iam lá comprar. O que eles faziam? Eles abriam uma conta, marcavam o que estavam pegando e deixavam para o final da festa. Se a festa não pagasse, o mercado tomava prejuízo. Assim, por sorte, enquanto trabalhei lá, as coisas se pagaram. Mas tipo assim, era muito legal, porque vinha uma pessoa, a maioria era uma mulher, comprava tudo, deixava tudo lá no mercado, separado nas caixas, bonitinho, e vinha o pessoal, tipo, pegando o que ia fazer. Aquela mulher vai fazer o quentão, então ela vinha, pegava a caixa do quentão e levava embora. Aquele cara vai fazer um frango assado, ele vinha, pegava os frangos e levava embora. E aí juntava todo mundo na quermesse. De mexer com o comércio local, né? Sim. Às vezes eu pego muito também, tipo, por exemplo, eu já trabalhei, já tive contato com trabalhar dessas festas, quermesses, essas coisas. E normalmente a gente pega as coisas muito consignadas, né? Então, tipo assim, se pega uma quantidade, se usar tudo usou, se não usar, devolve, depois se bate ali no pagamento. Então, é isso. E puxando um pouco da questão da pluralidade, também da questão de ser criança e lembrar das coisas, o meu trabalho eu fico em cima da questão, foge um pouco dessa questão religiosa, mas ainda traz a questão de tradição e de fé do povo rural, do povo mais simples que vivia em cima dos carros de bois, né? Então eles usavam os carros de bois ali para transportar mercadorias, transportar as suas colheitas que eles faziam ali na zona rural, no sítio, para a cidade, para os zonas urbanas dali ao redor. Então, destacando aqui que eu coloquei no desfile de carro de bois da cidade de Campestre, que inclusive é a cidade do meu pai e da família dele. Então, eu sempre cresci tendo contato com a roça, morei na roça durante um tempo da minha vida. Minha mãe morava também, meu pai também morou a vida inteira na roça. Ele trabalha na zona rural até hoje. Então, ter contato com a cultura carreira, com a cultura dos gados, do carro de boi e de ter esse desfile lá em Campestre, né, ele surgiu em 1984, o primeiro desfile lá na cidade, e ele traz essa questão de lembrança, né, porque juntou um tanto de carreira da região e falou assim, não, a gente vai andar ali no centro da cidade e vai desfilar todo mundo ver os carros de boi. Aí limparam os carros de boi, arrumaram, fizeram os melhores bois que eles tinham na boiada deles, prenderam todo mundo lá bonitinho, né, a junta de boi todo bonitinho, e fazia o desfile, depois uma pessoa lá elegia, a comunidade elegia o melhor carro de boi, né? E, então isso foi passando com o tempo, hoje em dia é reconhecido pelo IEPA como patrimônio material e cultural de Minas Gerais. Então tem participação da prefeitura também com financiamento, né? Tem premiação de todo mundo, a gente não tem mais a questão do seu mais bonito que o dele, mas virou uma coisa mais alta, são legais. Tem desfile também de Cavaleiros de Amazonas, também que tem junto, tem pessoal desfilagem também. Então, tipo assim, você vai assistir, é muito legal, porque tipo assim, você escuta não sei se vocês nunca já viram, ele canta, né? Ele vai andando e vai cantando. É a coisa mais bonita de ver. Então, se o cara passa na avenida principal, ele vai cantando, vai todo mundo vendo. E aí as crianças garopadas em cima da coisa, da carretinha, é a coisa mais legal. Então, se junta aquele mundo de gente, a comunidade inteira, na praça, para ver, para buscar coisa. Então, eu acho que foge um pouco da religiosidade que a gente estava falando aqui, mas traz a pluralidade e a questão da cultura do povo e do local, a gente destacar da lembrança. A adoração.
falou que o pai dele trabalhava com isso e deu os bois para ele, e ele cuidou dos bois, dos filhos dos bois, né? E aqueles bois estão na família dele há muito tempo, e ele cuida daqueles bois, então toda a vez que tem os filhos, ele vai lá e participa. Então é uma memória da família dele, é uma memória da comunidade. Então eu acho que ele faz isso bastante. Vai ficando, né? Vai ficando, vai passando. E é interessante também essa tradição dos carros de boi, porque até hoje eles continuam sendo fabricados à mão, né? Sim, Sendo passado de geração para geração, né, ensinamento. E essa parte do cantar que você falou é muito interessante, ele tem uma maneira própria, eu não me lembro do nome agora, que na hora que eles vão fazer o carro de boi, ele tem que saber escolher a maneira certa para ele colocar lá no eixo, para poder fazer o barulho do canto. Porque normalmente eles são herdados, né? Vai passando na família. Isso, de geração para geração. Então, vai ficando ali. Vai dar memória familiar também, local. Eu não sei os 6, eu não sei os 6, mas tô curioso para saber um pouco do trabalho da Júlia. Bom, pessoal, voltamos agora. Fizemos uma pausinha rapidinho para o banheiro, tomar uma água. E agora a gente vai dar continuidade. Posso falar para o Júlio? E depois está com os trabalhos também do Alexandre, com a Maria Eduarda, para a gente ir para o encerramento. E nossa, mexe com ele não. Eu acho que Pegando um pouquinho o gancho naquilo que a Mariana falou, eu acho que todo mundo aqui falou, eu acho que tem um pouquinho, assim, na minha perspectiva, aquele do saber fazer. A pessoa tem que saber fazer o barro de boi, então tem um pouquinho dessa ancestralidade, dessa tradição. E julgo eu, é muito assim, uma expressão genuína, mineira, gente. E eu acho que assim, pelo fato de eu crescer em Bandandão, a Guilherme já falou bem sobre isso, cara, é muito rico em cultura, é muita festa, tem aquela questão da comida mineira, então você cresce nesse meio. Tem as músicas, tem aquela, como chama? Não é violão, não, é viola. Você cresce ouvindo viola. Gente, eu cresci domingo indo na casa do meu avô comer doce no fogão de lenha. E isso. Então você cresce nessa tradição. E como eu já tinha citado anteriormente, eu vejo isso como uma forma de resistência também, porque acho que como vocês, é uma coisa que eu vejo que está se perdendo um pouco, querendo ou não, nessa prática sociocultural. E pensando nisso, né, eu pensei no que eu vou fazer, porque Bueno tem muita coisa para se fazer. E eu pensei, cara, a festa todo mundo conhece. Os doces todo mundo conhece. Aí eu pesquisando, né, sobre a questão das cachoeiras, porque o prefeito ele resolveu inovar. Ele resolveu colocar Bueno Brandão, a cidade das cachoeiras, trazendo uma centralidade. E comecei a pesquisar sobre o banho de cachoeira. Porque pra mim, eu acho que assim, se você chegou Bueno Brandense, você tem que ter tomado banho de cachoeira. Eu acho que é tradição. Entendeu? E você vai com a sua família, isso é uma tradição. E pesquisando sobre o banho de cachoeira, eu descobri que virou um patrimônio imaterial. Cara, e eu fiquei assim, cara, por quê? Por conta desse saber. Porque você tem que conhecer as trilhas, porque não é só o banho de cachoeira. E aqui que eu vejo que assim, uma diferença entre tipo assim, a gente, a nossa visão enquanto morador, enquanto pertencente, e a visão do turista. Porque para o turista, cara, é só um mergulho na cachoeira, ele só vai lá, sabe, só vai contemplar a natureza. Agora pra gente não sei pra vocês, mas pra nós, assim, é uma prática familiar, cultural, coletiva, de identidade, reforça a nossa mineridade. E mais que você saber a trilha assim, gente, tem umas que é uma trilha assim, bizarra, entendeu? E você vai indo, e você tem umas que não passa carro, você tem que ir andando mesmo. E você vai andando, você vai contemplando a natureza. E quando você chega assim, na cachoeira, não é só um banho de cachoeira. Sabe, eu acho que pra mim é algo assim, eu até coloquei isso no trabalho, é algo mais transcendente. É um ritual de purificação, entendeu? Então você se banha, sabe, é pra você se lavar. Claro que pra quem acredita, cara, mas é um ritual de purificação. E eu achei isso divino, porque por isso virou um patrimônio imaterial. Tanto pelo conhecimento das trilhas, e eu fiz
Bueno, assim, tem muita cachoeira. Eu fiz especificamente da dos Férias. E eu resolvi ir por lá esses dias. E eu achei lindo, contemplando a natureza. Eu fui um baita morro para chegar lá. Aí eu cheguei na cachoeira, lá, curti, a cachoeira é linda, maravilhosa, me banhei. Aí de repente uma minha irmã viu uma trilhinha assim, eu falei pra ela assim, vamos. Gente, a gente só viu uma cordinha assim, nós só perguntamos, pode ir ele? Então, tem uma trilha agora, se ela, não sei pra onde ela vai, gente, vamos. E a gente foi seguindo. E a gente foi descobrindo mais partes ali. Tem uma parte ali da cachoeira que tinha até uns toques que o pessoal faz, né? Uma prática, que o alto sagrado. Então, acho que traz um pouquinho desse sagrado, assim, sabe? Desse ritual. Eu acho que isso, assim, é muito interessante. Ele foge um pouquinho da questão das festas, mas eu acho que traz um olhar diferente, porque é a primeira cidade do Brasil que registra o banho de cachoeira como um patrimônio, cara, material. Eu acho que muito interessante porque é mais que um banho, é uma prática coletiva, de sociabilidade. Você não vai só para contemplar, você vai para conversar, para conhecer, para socializar. Eu acho isso muito riquíssimo, sabe? É uma expressão mineira, sabe? E eu acho que trazendo um pouquinho para o Thompson, é literalmente uma visão da história vista de baixo, cara, entendeu? É literalmente uma resistência àquela cultura erudita, entendeu? É uma coisa muito mineira. Eu acho isso riquíssimo. A história falar disso, especialmente porque assim, não é muito visto e tá muito esquecido. O pessoal não tem essa cultura assim. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso para não se esquecer. Cara, eu não pesquisaria disso se não fosse meu trabalho. Entendeu? Eu acho que é sobre isso. Fala no internet. Dito isso, vamos para a Bruna tomar banho de cachoeira. Despedida do quarto período. Félix. Maravilhoso. É Eu não quarto. sabia dessa informação. Eu também não, descobri isso depois. E é interessante que eles vão construindo pousadas bem perto da cachoeira. Cara, tem lá dos Férias mesmo. A cachoeira tá aqui e é exatamente aqui a pousada. Literalmente, se você descer a escadinha, você já caindo na cachoeira. Assim, cara, maravilhoso. É linda. Assim, você chega, tem toda uma estrutura, assim. E eu acho que é bom porque eles se respeitam a natureza. Tipo, não é assim, eu vou sair. Não, cara, tem um respeito à natureza, uma preservação. Os pneus não consideram lá dentro do caminho de pneu, né? Sim, cara, é lindo aquilo ali, é fabuloso. Ai, agora eu quero ir. O Félix, então? O Tia Zé tá quase catando a cama pra fazer um churrasco. Já tá voltando ele. Cara, nossa, eu tô tentando fazer churrasco tem muito tempo, cara. Faz vários vezes, né? Vai ganhar uma. Vocês não vão em casa. Já aconteceu. Você vai morar agora, vamos fazer Além uma da festa. festa do Alexandre, né? Faz tudo junto. Sim, né? Vai ter churrasco na sua casa quinta-feira. Falando uma festa do Alexandre, na verdade, Alexandre é só marcar. Como assim? Eu só não perdeu o foco. Falando uma festa do Alexandre. Guilherme Marcos. O Luciano não começou. Quando? Como? Como saber? Fala sobre o seu trabalho. Tá, eu vou aproveitar, eu vou contar um pouco de como surgiu a festa, né? Na realidade, quando nós começamos a organizar a festa, eu não morava nem em Confidência ainda, eu morava em Mogi Guaçu e vinha aos finais de semana para cá. Nós tínhamos um amigo, né, que até vizinho meu, o Deizinho, né? Final dele. Ele tinha um problema sério de saúde, hoje eu já não é nem vivo mais, né? E num desses finais de semana que eu estava aqui, ele me chamou, estava perto de julho, porque a nossa festa é sempre na última semana do mês de julho. Ele falou para mim, Alexandre, eu estou com problema de saúde, eu queria fazer uma festa para a gente rezar o terço, uma forma de promessa para ver se ele melhorava. Essa foi a primeira festa que nós fizemos. Isso há 16 anos atrás, né? E aquilo que eu falei do sacro profano é justamente isso, né? A nossa festa, ela junta o
o sacro, né, que se inicia com um terço cantado, né, dura mais ou menos em torno de 1 hora, né, junta todo mundo, e a festa em si só inicia quando acaba o terço, né. Então você vê aquele pessoal ali, tudo rezando, tudo quieto, acabou, começa a bagunça em cima. Aí é assim, ninguém tira nada do bolso e a gente não visa lucro, né? Tudo que tem lá é o povo que faz doação, tá? E tudo que está lá é serviço de graça para o pessoal. Não sei, a Mariana acho que já foi, né? Você também já foi, né? Mariana também? Foi excelente. E assim, daí quem ajudou participa, quem não ajudou participa também no meio, se divertindo. Isso aí já faz 16 anos, virou tradição. E quando vai chegando no mês de julho, assim, perto da festa, a comunidade começa a parar a gente na rua. Aí, como é que está a organização da festa? Como é que vai ser? Eu acho que se a gente ficar um ano sem fazer essa festa, não tem como. E é um evento enorme, né? Enorme. Eu tava morando Tem gente de Campinas, tem gente de Mogi Guaçu, tem gente de São Paulo. É muito grande. Tem palco, exatamente, é muito legal. A festa sua lá tem algum santo também, né? Todos os santos. Todos os santos. Do mês de julho, né? São João, Sim. né? Todos os santos do mês de julho. Né? Então o que começou com um ato de fé se transformou em tradição, né? Que a gente pretende manter. Né? História viva, vocês precisam. Exatamente. Eu vou até mostrar um negócio rapidinho para Pode vocês mostrar. verem. Mas é muito legal, tipo assim, eu que tava morando É lá. que vocês, quando foram, vocês não participaram disso, você vê? Só um A pedacinho. movimentação toda. E a galera chegando com os caminhões, assim, ó. E as tendas. E aí a Rita fala pra mim, Mas legal. Bom, como é que passa? Olha. Esse é o início da festa. A católica que habita na Mariana. Mais religioso. Mais religiosa. A gente inicia a festa dessa forma. E finaliza com a festa em si. Aí A vem. gente tem dentro do catolicismo. Entendeu? Muito bacana. mostra lá na câmera dele. Apesar que eu não dei o vídeo pra ele, viu, mano? Gente, é o terço do Alexandre. É o terço dos próprios do Alexandre. Gente, vai ter 10 horas de vídeo. Vai. 99 Se deixar, vai ter 10 e meia. É o Paulo Segurador, gente. Esse é o sagrado. Esse é o Aí sagrado. depois você vai É, por isso que eu falei do sagrado. Queria só fazer um parêntese com esse vídeo que você mostrou, é rapidinho. Que a gente acabou de finalizar a matéria sobre história, cultura e lazer, e a gente se deparou com um texto do Lafargue que ele vai dizer como que as capelas do século XIX elas eram ali o centro social daquelas comunidades, né? E ele justamente fala isso porque é o que eu disse no começo e as meninas falaram também, não necessariamente a cultura popular e esses lazeres têm intervenção da massa erudita, né? As massas, as comunidades interioranas fazem por si só essa cultura, esse lazer e tal. E como, com esse vídeo, né, e com tudo que a gente falou, como que é perceptível ver que essas tradições se perpetuaram e elas são fortes e vivas até hoje, né? As capelas ainda, que nem esse trabalho, né, essa pesquisa que a gente fez sobre o caminho das capelas, como é vivo essa visitação, esse zelo por esses espaços que são pequenininhos, mas as comunidades têm um amor enorme, assim, é interessante ver como continua sendo o centro social dessas comunidades interioranas. Né? Sim, É bacana se molda, né? fazer esse paralelo com o texto dele. Né? Sim, É, né? exato. Isso é legal. Move uma comunidade inteira, né? Muito interessante. A capela é pequena, mas ela representa muita coisa. Né? Exato. Eu, inclusive, sobre o Sagrado Profano, o Alexandre estava falando, teve um texto que eu peguei para ler, que é sobre. O título do texto é Ainda se bem em Minas Gerais, sobre a questão da presença. Inclusive, a questão de cobrarem e não cobrarem, a
autora do texto, ela diz que, de acordo ali, né, com, digamos, um código social que não é institucionalizado, mas todo mundo tem, é meio que proibido o pessoal que pensa receber por isso, porque eles entendem de São Paulo, né? porque eles entendem que eles entendem que isso não é para ser mesmo algo voltado para o monetário ali, etc, para o lucro, e é mais, não é nem dom, mas é uma coisa que quem bem aprendeu a fazer, e só que a pessoa faz aquilo, questão de fé, tudo isso que se engloba. E no mesmo texto, até fazendo um gancho, ela fala também sobre a questão do sagrado e do profano. E é interessante que, no que diz respeito à festa, ela fala justamente isso, que é a parte sagrada da coisa, ela une a comunidade em prol daquilo, para organizar as festas, a comunidade como um todo ali, com prêmios, etc. Então, todo mundo correndo atrás de organizando. E a parte da festa mesmo, que une o sagrado e o profano no mesmo evento. E aí é muito interessante a asserção que ela faz nisso. E aí sobre a organização também achei muito interessante o trabalho que você fez, que aí a Duda chegou contando para mim sobre o relato da Valruth, eu achei maravilhoso. Valruth, gente, ela é uma mulher, assim, espetacular. Nossa, é muito um prazer conversar com ela. Ela tem quase 90 anos e ela anda perfeitamente bem. Esses dias, os tempos atrás, ela quebrou o braço fazendo crossfit. Essa é ela é desse tamanho, assim. E ela, eu tenho certeza que ela se movimenta mais do que eu. E ela mora numa chácara em Monte Alegre do Sul, mais perto da zona rural. E eu achei interessante que ela foge um pouco do estereótipo que a gente pensa quando pensa em benzedeiras, que tudo bem, ela é uma senhorinha miudinha, que é meio curvadinha assim, mas ela vem de São Bernardo. Eu falei São Bernardo no campo, viu? Com a conterrânea Matias. Ela vem ali da região da Grande São Paulo e ela aprendeu a benzer por lá. E apesar de ela estar no interior, ela continuou benzendo no interior, ela começou esse trabalho lá quando a filha dela, que foi minha professora no Fundamental 1, no primeiro e no segundo ano, foi a professora que alfabetizou, inclusive. Ela estava doente e aí a Valruth falou que estava no hospital e que as enfermeiras faziam 1 milhão de exames, dava soro, aplicava remédio, nada daquela criatura melhorar. E o jardineiro do hospital chegou nela e falou assim: você sabe que prece de mãe não tem nada melhor que prece de mãe, né? E ela sempre foi super religiosa, super conectada ali com o espiritual, a família dela era espírita, ela era católica, mas ela vivia ali no meio das sessões de espírita, depois ela casou com o marido dela era budista, então ela também vivia no terreiro, ela estava em todos os lugares. Todos os lugares. E aí ela estava em todos os lugares. E aí o jardineiro chegou nela e falou da prece de mãe e falou para ela pegar, deu para ela 3 caminhos de uma planta que ela nem lembra qual é a planta, e falou para ele fazer a reza, para ela fazer a reza em cima da Ana, né, do filho dela. E a menina ficou boa. E aí ela começou a falar para as amigas da escola que a mãe dela sabia curar a doença. E aí, quando foi ver, ela falou que ela nem se deu conta, quando ela percebeu, já tinha uma galera na porta da casa dela, tipo, opa, passando mal aqui, será que pode dar uma força? E aí, e nisso ela começou, assim, que eu perguntei pra ela se isso tinha sido herdado, assim, de uma coisa de família, né? Porque a gente estava falando das tradições que são passadas de geração em geração, e é extremamente importante, mas eu achei legal, ela ressaltou muito isso pra mim, na entrevista inteira, dela falar que tudo que você precisa para benzer alguém é acreditar no que está falando. Que no final das contas não é uma receita pronta, não é uma mágica, não é o jeito que você fala, é o simples ato de você acreditar e confiar o suficiente no que você está falando, sabe? E ela, enfim, seguiu nessa aí, continuou benzendo depois que mudou para Monte Alegre. E então, uma parte que eu achei muito engraçada, meu pai me levou para a entrevista, né? Pela locomoção, e a gente sentava na sala da casa dela, e ela daquele jeitinho dela, aquele sotaque bem da Moca de São Paulo, aquele é bem engraçadinho, bem cantado. E aí ela fala assim: sabe o que é, filha? É que eles falam comigo. Aí eu perguntei, assim, eles quem, Valruth? Quem são eles? Ela, sabe como eu procurei saber? Eu só sei que eles falam comigo. Inclusive a Ana Lúcia ficava muito brava comigo quando ela era mais nova, porque não dava pra mentir pra mim.
falam pra mim que é mentira. E eu olhando pro meu pai oi, como assim eles falam que é mentira? E ela, esses dias eu estava conversando com meu filho e ele esquecia a data que aconteceu alguma coisa e eles falaram aqui na minha orelha, sabe? E eu assim, que interessante, eles falam em vocês e você nunca foi atrás de saber quem são eles exatamente. E ela, tá funcionando, claramente está funcionando tudo bem. Ela, né, já fui benzida por ela também, realmente eu espero que as vozes continuem, porque elas são boas mesmo, viu? E aí no finalzinho ela falou assim, você quer ver o meu caderno? Eu perguntei que ela tinha escrito em algum lugar, né, essas regras e tal. Ela falou, sabe que a minha neta estava falando disso esses dias comigo? Aí eu comecei a escrever. Aí ela vai pro quarto e volta com um caderninho desse tipo de telefone antigo, sabe? E aí ela começa a folhear assim e vai mostrando pra mim. Pois não. Professor quem? Miriam. Não. Sabe o que ela tá? Não sei. Ninguém. Imagina, não é nada. E aí eu comecei a folhear o caderno assim e no meio do livro, pegou os números de telefone, dos nomes, do endereço das pessoas, tava lá, benção pra tudo quanto é coisa, pra puxo virado, pra tirar imposto, pra tudo. Até pra problema de pele, espinha. Vender terreno. Vender terreno da minha avó. Vender terreno da minha avó, que tem as magias dela, de enterração no terreno, pra vender o terreno logo. Eu te passo depois. E eu achei muito legal essa conversa toda com ela, primeiro porque ela é uma pessoa sensacional. E porque isso me abriu um pouco mais a visão até sobre o que a gente estava falando de fé, né? Realmente, no final das contas, é muito sobre você acreditar no que você está falando, no que você se propôs a fazer. E quando a gente estava voltando para a Serra, porque a Serra de Monte Alegre dá uns 15, 20 minutos de carro, meu pai estava contando que muito do que a avó Ruth falou lembrou da avó dele, da minha bisavó, que era verdadeira também. E aí ele fala que o que ela mais fazia lá era fazer criança andar. Então o chão da casa dela vivia riscado, era um chão de taco assim, e aí quando chegava a criança que não estava conseguindo andar, ela ia lá no fundo, pegava uma machadinha. Aí vinha com a machadinha, riscava o chão, e aí meu pai contando, né, que ela ficava murmurando ali as preces, e aí tinha que o pai da criança, ou a mãe da criança, enfim, fazer a criança cruzar a linha tipo 3 vezes, recitando coisas. E ela falou que, tipo, meu pai conta que às vezes não tinha final de semana que não conseguia ver a avó dele, que fazia fila na porta da casa dela, na rua principal da cidade, fazia fila assim, e aí ele falava, cara, não vai dar pra ver a avó hoje, que a avó tá indisponível no momento, arriscando o chão aí para as crianças andar e tudo mais. Então me lembrou muito que a Mariana falou de se reconectar com o que é nosso, o que pertence a gente, que por mais que eu não seja de Minas, também estou ali no interior e tem a coisa da benzedeira muito forte. Né? Eu acho que, isso que eu ia falar, que esse negócio de benzer é muito nosso, sabe? Lá na rua da minha avó também tinha uma benzedeira, nem sei se ela está viva ainda, Dona Titi não vai. E aí eu ia muito, toda semana eu ia na benzedeira, quando eu era criança, porque eu tinha alguma coisa de errado comigo. Aí Aí toda semana eu ia, e aí eu lembro que a casa dela era muito estereótipo da benzedeira. A gente entrava na casa dela assim, aí era uma sala, e aí já tinha um sofá logo na beira da porta, assim. Aí eu sentava no sofá e eu olhava, parecia que a casa era toda escura, assim, igualzinha a casa da era uma casa escura e era meio laranja a casa, assim, cheia de planta. Aí a gente sentava, e minha mãe falava assim pra mim, abaixa a cabeça e fica aqui. Tinha alguma coisa que eu não podia ver? Não sabia. Aí eu abaixava e ficava aqui, ela vendo com os matos assim, e aí eu ia toda semana. Aí eu acho que minha mãe começou a ficar com vergonha, né, de toda semana ter que me levar na benzedeira. E aí ela resolveu que eu ia aprender a benzer. E aí minha mãe falou assim que ela começou a benzer, porque a minha avó benzia, mas a minha avó não benzia os netos. Amor de vó, graças a Deus. Aí, Sem depoimento.
que você só tem que acreditar e prece de mãe é pega, igual praga de mãe pega. Do mesmo jeito que prece pega, praga pega. E tipo assim, às vezes é muito louco pensar que minha mãe estava vivendo com 19 anos. A minha mãe, ela nunca aprendeu a benzer de maneira muito sistematizada. Mas ela fala pra mim que quando eu era pequena, ela tinha certeza absoluta que tinha alguém jogando quebrante em mim. E minha mãe disse, quem sou eu para discordar, né? E aí ela começou, minha mãe, todas os irmãos também, começou a fazer todas as suas rezas, as suas preces, as suas bênçãos. Diz ela que resolveu. Eu era pequena demais para me lembrar. Mas sim, ela falou, tá falado. E a gente sabe como falou, eu monstro o prece de mãe é bizarro. Se a mãe falou, tá falado. Mãe, né? A minha mãe é cheia de palavra morta. Ela jura que ninguém conversa com ela. Mas toda vez que alguém na família vai morrer, ela sonha que alguém que já morreu vem no sonho e fala pra ela: fulano vai morrer, você tem que fazer isso. Antes da minha avó morrer, ela falou que sonhou com meu avô. Veio no sonho pra ela e falou assim: escuta aqui, Terezinha vai morrer. E você tem que mandar fazer um vestido. A minha avó pediu pra fazer um vestido branco antes dela morrer, porque ela não aceitava ser enterrada de calça. Ela queria ser enterrada com um vestido branco, com um tecido que ela comprou, e a minha mãe mandou fazer o vestido. Porque meu avô veio e falou: Terezinha vai morrer, manda fazer o vestido dela, porque não vai dar tempo. O que a minha mãe fez? Mandou fazer o vestido, lógico, e ficou lá esperando. E minha avó, tipo assim, foi morrer 1 ano depois, 2 anos depois. Mas toda vez que alguém vai morrer, que alguém vai ficar doente, que vai acontecer alguma coisa ruim em casa, alguém vem e conta pra minha mãe. E ela jura que ela não tem nenhuma ligação com o campo espiritual, porque ela é católica, apostólica, romana e Isso é engraçado. Eu perguntei pra Maúcho porque ela não vem de tanta coisa, de tanta religião, ouvi vozes. Ela pode falar, não, é uma coisa muito católica, digamos assim. Não tem. Depois de ouvir a voz. E aí ela, não, eu sou católica, eu vou na missa todo domingo. Às vezes eu vou ter, mas eu sou católica. Secretismo. Eu falei, minha mãe, nossa, fala de terreiro perto da minha mãe, ela faz. O que é isso? Não, eu acho engraçado, porque assim, minha mãe ela é uma pessoa muito. Sua mãe é morta também? Quem começou isso aí de ser morto foi ela. Ah, esse negócio. Mas aí vai vendo. Mas aí vai vendo. Pô, beleza, ela tinha 12 anos, virou mormon, caramba, 4, só que a minha mãe ela sempre frequentou tudo quanto é religião que existe, cara. Sempre foi tudo quanto é lugar. Ela era mormon, mas tipo assim, benzia na mormon, benzia com a presenteira, ia na evangélica, usava véu. Minha mãe é uma pessoa que se morrer, quem se eu vou entrar? Alguma ela entra. E, mano, você contou um bagulho do sonho, cara, eu não sou muito de conversar com a minha mãe, tipo, de conversa e tal, mas não, porque a gente não se encontra, E aí, beleza, vamos lá. E aí, mano, toda vez que ela me fala, nossa, eu tive um sonho, eu falei, mãe, me conta. Quem que morreu? Quem morreu? Porque é a mesma coisa, cara. Minha mãe chega pra mim e fala, nossa, eu não consegui dormir, quem vai morrer? Porque eu tive um sonho, todo sonho dela é com a minha avó, porque minha avó morreu tem uns 10 anos já, e sempre quando alguém vai morrer, minha avó vai contar pra ela. Não, porque o tio gênio vai morrer, porque a... E morre, né? Morreu? Morreu. Mano, ela teve um sonho, uma semana passou, o tio gênio falou, você não conta nada, eu tô viajando. Tá, ela sonhar comigo, você nem Aí deu, mano, vai vendo, aí ela teve um sonho, né, com o tio Roberto, e ela falou, não sei, ela disse, eu tô preocupado, faz tempo que eu não falo com ele, não sei o que, eu vou mandar uma mensagem, né, falaram que ele ia morrer, você mandou pra mim, tá bom, mas obrigado por você compartilhar comigo. Aí o cara tá com câncer, mano. Nossa. Eu falei, mãe, câncer, eu vou falar comigo. Não, perguntou pra mim. Matias. Não conversem sobre sonho com a mãe de vocês. É perigoso, depois de mãe ter sonho é perigoso. Essa brincadeira é Minha perigosa. mãe nunca sonhou com gente morrer, mas sempre vai acontecer alguma coisa ruim, ela sonha. Ou isso não é muito pobre. Esse negócio, se ela chega, igual você falou, minha mãe chega, ai, eu me benção, hoje eu tô assim. Qual vai ser a pedrada que vai vir agora? Aí se ela fala,
arrebatamento vai ser. A minha mãe é engraçada, porque ela pega, tipo assim, ela não fala nada. Aí nós estamos tomando café, aí ela tá bem com o café assim, aí que eu quero ficar quieta, ela tá assim, ó. A xícara assim, eu já tô na frente e já começo a fazer assim, meu pai também. Aí ela pega e fala, essa noite, uma somente uns ratos, um sangue, uma boneca sem cabeça. Aí depois que eu falei pra ela que eu não era católica, que eu era um bandista, aí ela começa a contar o sonho. Ela conta porque tinha boneca sem cabeça e o sangue. E o que isso significa? Eu falei, mãe, eu acho que significa que alguém morreu. Ela. Mas não, coisa boa. E fica. Aí, tipo assim, agora ela acha que todo sonho, se não for meu avô, eu sei falar o que é. E eu nem trabalho em nada. Mas ela acha. E ela fica sabendo essas coisas que a gente fala, como eu tô com sentimento. Que se eu fosse você, eu não ia nessa festa. Eu vou falar com isso. Cara, dito isso, Murilo. Pra gente finalizar essa discussão maravilhosa. Primeiro tudo, a Maria Eduarda não quer me dizer mais nada sobre o que ela estava falando no assunto, porque foi para tantos anos de muita realidade, menina. Então, o meu trabalho se baseia no Encontro Popular Cultural, que é um movimento que parte da redemocratização do Brasil com a ditadura e trata da questão de você preservar e resistir com a cultura mineira. Primeiro a gente debateu sobre cultura o tempo inteiro e ninguém definiu o que é, de certa forma, cultura. E de certa forma não tem como realmente definir de uma forma básica, simplória, de uma forma limitada, porque cultura é um termo muito subvalorizado pela academia, a fim de limitar ela na sua própria existência. Então, se tratando de Minas Gerais, eu gostaria de exaltar principalmente a relação com o trabalho, porque a gente que é de várias, como Minas Gerais talvez o estado com mais municípios, vai ser 5 mil e não sei quantos municípios, então nós vamos ter um estado com muitas cidades pequenas, muitas cidades interioranas, e por mais que cada uma dessas cidades vai ter uma identidade própria, vai ter uma singularidade a se assumir, a gente sempre vai ter um pilar formador ali que vai ser o trabalho, porque Minas Gerais como um estado que nasceu da mão de obra, da exploração no geral, então o trabalho eu acho que é uma coisa muito significante assim, de você parar para pensar pelo menos um pouco que seja, pegando um carona no que a Ariana disse sobre os carros de boi, você vê que até as nossas formas de lazer estão ligadas diretamente com o trabalho. Você pega tipo, um carro de boi, uma coisa passada de geração para geração, é uma coisa totalmente enraizada na cultura popular, familiar, na questão do lazer, do divertimento, porque um monte de gente trabalhando principalmente nas roças, que como Minas Gerais é uma grande roça, é um grande matagal, vamos dizer assim, não vai anular essa questão. Mas daí, falando do divertimento, as formas de lazer, está sempre ligado com o trabalho. Por exemplo, a minha mãe, ela nasceu em 57, meu pai em 55. Então, são longos anos de caminhada, meu pai tem 70 anos. E já a minha mãe, que é 2 anos mais nova que ele, ela fala que quando ela era pequeno, a diversão deles era fazer carro de boi com frutas. Que tipo, tem sempre essa ligação com trabalho, com café, por exemplo, com lavoura. A minha mãe, ela morava com o pai dela, a família dela, numa casa se eu não me engano, dentro do Instituto Federal, trabalhava com pocã, com laranja. Então, tipo, a família da minha mãe são 4 mulheres e um homem. Um homem mais velho, as 4 mulheres trabalhando na roça, o homem formou, ganhou bastante dinheiro e basicamente é sempre essa relação com o trabalho. E outra coisa que eu queria exaltar também é a questão da religiosidade, que todo mundo de certa forma tocou um pouco nesse assunto, algumas pessoas mais, outras pessoas a menos, mas essa questão da religiosidade, esses códigos sociais não ditos, assim, não vocábulo dizido, não ficar procurando palavras difíceis, né? Então, tipo, essa relação de trabalho, religiosidade, que não é uma coisa tão bem definida, que eu acho que é a religião mineira, no sentido assim, que é católica e no mesmo tempo é católica, mas assim, abrangindo mais para o catolicismo, assim, é um catolicismo muito único, muito particular do estado de Minas Gerais, muito mineiro, porque Minas Gerais é só ponto de queijo e cachaça.
Graças a Deus. E essa herança cultural, essa tradição oral e pegando também uma certa tradição com base nisso, a gente também parte do que é real, assim, em termos religiosos, ou talvez a própria fé, a própria crença promessa, o caminho da fé, essa questão que você se promove, porque o catolicismo é uma religião muito baseada no sofrimento. Eu vejo que essa questão da fé ela é muito alavancada por esse fato, assim, de você tem que fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros, que o Matias e a Júlia haviam dito, e essa questão da realidade, com fantasia, assim, também entra um pouco no folclore. Eu acho que um dos poucos lugares assim, que vai se preservar mais vai ser nos interiores, que a gente tem causa, a gente se senta, a gente conversa, a gente tem uma roda de conversa, tem uma relação com o interior, então, tipo, já é uma coisa mais fácil se dialogar, porque não tem aquele ritmo como a São Paulo, uma metrópole que nem o Rio de Janeiro, podemos dizer assim. Então, tipo, eu acho que são questões que os mineiros assim, vão ter mais pessoalidade, vão ter mais identificação. E como o meu tema é o Encontro Popular Cultural, em Minas Gerais, partindo da redemocratização, dando uma atenção para a música em específico, porque a gente, como Minas Gerais, a gente não é um estado tão definido entre nós mineiros. Talvez pessoas de fora identifiquem mais elementos mineiros do que a gente, porque a gente está vivendo, a gente não está teorizando, a gente não está, tipo, a gente é uma realidade do campo, uma realidade baseada no trabalho, baseada no esforço, baseada muito também a partir da ruralidade, esse coletivismo, essa batendo de frente ao capitalismo, não tem essa intenção de lucro. Os vizinhos, assim, principalmente em roça, eles trocam alimentos, eles têm essa relação de troca, que nem baseando na festa do Alexandre também, que é uma festa que a própria população, o próprio círculo social ali se faz na aprenda, não é uma coisa cobrada, não é uma coisa capitalizada, não é uma coisa para obtenção de lucro propriamente dita. Então eu acho que essa questão mineira tem muito esse faça por vocês mesmo, e não aquela coisa individualista do faça por você mesmo e esqueça os outros, e a partir da meritocracia no sentido burguês que foi adotada a palavra, adotada a alcunha. Eu acho que a questão de Minas Gerais é uma questão feita pelos mineiros para os mineiros, de forma que os outros estados eles têm uma caricatura do mineiro como gente boa, acolhedor, entra também na questão do caipira. E também falando de música, pegando esse gancho do Edson, assim, a questão da música sertaneja mineira, que é mais um sertanejo caipira do que um sertanejo do sertão, como foi promulgado no Nordeste, e acabando por virar referência em outros estados, acabando se difundir, acabando a entrar na indústria cultural, acabando por ser visto como um mercado que pode obter lucro. E hoje em dia a gente vê que essa cultura tem se acabado, justamente porque o sertanejo não é mais aquele sertanejo caipira coletivista, mas sim um sertanejo agroindustrial, toda aquela questão mercadológica, toda aquela questão de o homem do campo não é mais o homem de campo de antigamente, já é um homem do campo que por si ele faz uso da ostentação, que é uma coisa inviável há 20, 30 anos atrás, mas na segunda metade da década de 80 se vê promulgado muito isso mediaticamente, no sentido de promover principalmente o agronegócio, essas políticas neoliberais que entram em vigor com o Fernando Melo de Collor. Então, e aproveitando o gancho da música, para me encerrar minha fala, gostaria de falar como Minas Gerais é um estado complexo no sentido de ele não ser previsível, porque você pensa em Minas Gerais, você pensa em uma relação caseira, uma relação mineira, assim, você pensa em música sertaneja, mas só tipo, não só música sertaneja, a gente tem um Clube da Esquina, que o Loborges, junto com o Milton Nascimento, que é carioca, mas foi criado praticamente em Minas Gerais, prolongou assim ao ponto de alavancar a MPB, a música popular, a música dita popular brasileira. Não vou entrar em mérito sobre nomes, sobre determinações, porque senão vai ser uma discussão infinita, mas o Loborges e o Milton Nascimento contribuíram grandemente para a música brasileira e principalmente para a identidade da música mineira, a alçar outros palcos, a alçar outro ambiente e ser vista por outras pessoas, não ficar só no clube da esquina, virar um clube tipo, do Brasil.
E também, baseando nisso, a gente parte um clube da esquina com o Sarcófago, que é uma banda que influenciou muito a cena do black metal e do death metal norte-americano, que depois influenciou toda uma questão europeia. Então, tipo, o Sarcófago é uma banda que membros dela fizeram o Sepultura, que é uma banda renomadíssima lá pra fora, uma banda tipo, muito condecorada. Muitos musicistas famosos sempre fazem questão de exaltar o Sepultura, como que ele influenciou no thrash metal, no death metal, como que ele colocou o Brasil em outros palcos, como ele, principalmente por ser mineiro, quebra essa lógica de a gente é mineiro, a gente só tem que falar sobre roça, sobre a vida do campo. Por mais que não tive o mérito dessa cultura caipira que a gente tem, mas só que ultrapassando essas limitações previamente insinuadas sobre o que é você ser de fato mineiro. Então, para encerrar a minha parte aqui, essa valorização da cultura como um todo, você não olhar Minas Gerais só por um prisma, mas você vê que tipo, são vários horizontes e você pode chegar por vários caminhos, talvez na mesma lógica ou não. É uma dialética geral que não vai acabar, porque Minas Gerais é um estado muito difícil de se compreender devido a essa grande herança cultural que existe e vai continuar existindo e passar de gerações por gerações. Nossa, eu estou me sentindo muito inteligente nesse papo, velho. Meu cérebro precisou de 50%. Cara, obrigado, Will, de verdade. A todos, né? Eu acho que Pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre cultura popular do sul de Minas Gerais como um todo. Abordamos aqui algumas temáticas que a gente trabalhou. A gente reconhece também que tem muito mais além disso. Por todas as Minas Gerais, como disse o Murilo, a diversidade que a gente tem nesse estado. Enfim, esse é o nosso trabalho. E espero que vocês também que estão assistindo busquem mais sobre Minas Gerais. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Quando